Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário em que você está me ouvindo. Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e continuo aqui no Clube do Áudio Livro Teológico, lendo os nossos livros que são adotados pela Fatemipac, onde você pode fazer um curso teológico à distância pelo seu celular e tornar-se um teólogo clínico, caso você conclua as 77 matérias. Vamos lá. Estamos no terceiro volume, que é Como Estudar a Bíblia. Trata do estudo da hermenêutica. Vamos então. Introdução à hermenêutica é o primeiro capítulo. Muitos são os conceitos emitidos em relação à hermenêutica, tais como: a hermenêutica é a ciência da interpretação. A hermenêutica é a interpretação do sentido da palavra ou texto. A hermenêutica é a ciência, a arte de interpretar. Ciência porque determina regras e princípios seguros e imutáveis. É arte porque estabelece regras práticas. Portanto, é da hermenêutica, vista como ciência e como arte de interpretação de texto, que vamos tratar nos estudos que seguem neste e-book. A hermenêutica bíblica é definida como o estudo metódico dos princípios e regras de interpretação das Sagradas Escrituras. Faz parte da teologia exegética, como também encontramos fazendo parte da teologia exegética e crítica e textual e a exegese. A crítica textual tem como objetivo determinar quais as palavras exatas do texto original, enquanto que a hermenêutica visa descobrir o exato sentido das palavras no texto em estudo. Já a exegese, por sua vez, é a aplicação dos princípios e regras estabelecidos pela hermenêutica. Todas as ciências são de grande auxílio no estudo do livro sagrado para um melhor e mais criterioso conhecimento das palavras e dos textos, principalmente daqueles que, porventura, se apresentem obscuros em nosso conhecimento. Porém, durante todo este estudo, devemos ter em mente o que disse o próprio Cristo: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. João capítulo 6 e o versículo 63. Como também as palavras do apóstolo Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. A base da interpretação da Bíblia e a própria Bíblia. Ela se interpreta a si mesmo pelo seu conteúdo e ensino em geral, pelo ensino em geral do escritor de cada livro, pelos seus textos e contextos paralelos, precedentes ou que se seguem. Também pelo conhecimento e literatura contínua do Santo Livro de Deus, a Bíblia Sagrada, sempre na dependência e inspiração do Espírito Santo, que é o seu melhor intérprete. João, capítulo 14, versículo 26, ainda João, capítulo 16, versículo 13, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 17. Ainda pelo que conhecemos de seus escritores, homens santos de Deus, que falaram e escreveram, todos eles inspirados pelo Espírito Santo, embora fossem de diferentes culturas e posições sociais.
Eles foram legisladores, como Moisés, ou escritor, como Josué, sábios, como Salomão e Paulo, sacerdotes, como Esdras, ou profetas, como Isaías e Jeremias, ou pastores, como Amós, reis, como Davi, estadistas, como Daniel, pescadores, como Pedro e João, ou médico, como Lucas. Textos bíblicos que confirmam isso: 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 8, Atos, capítulo 2, versículo 22, Atos, capítulo 7, versículo 22, Lucas, capítulo 22, versículo 3, e Josué, capítulo 1, versículo 7 e 9. Na interpretação do livro de Deus, torna-se necessário, primeiro, comparar as coisas espirituais com as espirituais. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 3, versículo 1. E o capítulo 14, versículo 37. Segundo, procurar conhecer a realidade e a verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, capítulo 3, versículo 7, 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Colossenses, capítulo 1, versículo 5, Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 21, capítulo 6, versículo 14 e Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. Ser sensato é saber raciocinar. Provérbios, capítulo 2, versículo 3 e 5, Tiago, capítulo 1, versículo 5, Provérbios de novo, capítulo 11, versículo 2 e o capítulo 21, versículo 4, e Romanos, capítulo 12, versículo 16. Ser simples, modesto e sem altivez. Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Salmo 119, versículo 130, Salmo 138, verso 6 e o Salmo 19, versículo 7. Mateus, capítulo 11, o versículo 25. Enfim, sabemos que as Escrituras tratam de Cristo, que é o centro. Nós acabamos de ler aqui na interpretação do livro de Deus, as coisas que são necessárias que a pessoa tenha no seu espírito, na sua alma. Porém, Cristo, mesmo sendo o centro de todas as coisas, a Bíblia apresenta assuntos materiais e espirituais, quer seja tempo, eternidade, terra e céu, passado, presente e futuro, como em 1 Crônica, capítulo 16, versículo 36, Neemias, capítulo 9, versículos 5 e 6, Salmo 41, versículo 13, Salmo 90, verso 2, Salmo 93, verso 2, Salmo 106, versículo 48 e Isaías, capítulo 57, versículo 15. Sabemos que para esses importantes assuntos é muito útil a hermenêutica. Lembremos-nos de que a palavra do Senhor é que permanece para sempre, de acordo com 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, Salmo, capítulo 12, versículo 6, Salmo 119, versículo 40 e Mateus, capítulo 24 e o versículo 35. Que Deus, o Pai, em Cristo Jesus, abençoe a tua vida no início dessa caminhada da leitura do livro Como Estudar a Bíblia. Livro este que é em forma de e-book, utilizado pela FATEMIPAC como um curso de hermenêutica, que no seu todo faz parte de uma matriz curricular de 77 matérias para a formação de teólogos clínicos. Até o capítulo 2 sobre a autoria e o coração da Bíblia.